Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas em Paris, a mesma hora em Luanda. Carina Branco. Bem-vindos ao nosso jornal desta segunda-feira, 27 de fevereiro. Foi há 3 anos que Umaru Sissoko Embalo tomou posse como presidente da Guiné-Bissau. Que balanço hoje para ouvir daqui a pouco. Secretário-Geral da ONU, António Guterres, diz que a invasão russa da Ucrânia desencadeou a pior violação de direitos humanos a acontecer atualmente no mundo. Emmanuel Macron discursa daqui a pouco sobre a estratégia francesa para o continente africano. O presidente francês vai esta semana a Angola. No controle técnico desta emissão está a Tiffany Menta e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. De olhos postos em África está o presidente francês Emmanuel Macron, que a esta hora vai começar um discurso consagrado à estratégia diplomática e militar de Paris, num continente em que a influência francesa é cada vez mais contestada. Esta quarta-feira, Emmanuel Macron inicia uma digressão pela África Central, onde vai visitar o Gabão, Angola, Congo, Brazzaville e a República Democrática do Congo. A Lígia Anjos é a nossa enviada especial a Luanda. A agenda do chefe de Estado francês é apertada. De quarta-feira a domingo, Emmanuel Macron vai visitar 4 países da África Central. No Gabão, o chefe de Estado francês marca presença numa cimeira dedicada à proteção das florestas equatoriais e vai tentar reforçar laços bilaterais numa esfera de influência cada vez mais concorrida. Com esta visita, Emmanuel Macron pretende intensificar as relações com os países anglófonos e lusófonos do continente africano. Estará aqui em Luanda na quinta e sexta-feira, onde vai lançar uma parceria franco-angolana na produção agrícola. O chefe de Estado francês continua depois o périplo em Brazzaville, no Congo, e na República Democrática do Congo, em Kinshasa. A viagem vai ser dedicada a aprofundar as relações franco-congolesas em setores como a educação, saúde, investigação, cultura e defesa, indicou a presidência francesa. Esta viagem acontece numa altura em que a França perde a influência no continente africano para a Rússia e pelo seu grupo de mercenários russos Wagner em vários países francófonos, nomeadamente no Mali e na República Centro-Africana. De Luanda para a RFI, Lígia Anjos. E na Guiné-Bissau faz hoje 3 anos que Umaru Sissoko Embalo tomou posse como presidente. Questionado sobre o desenvolvimento económico do país e o bem-estar dos guineenses, o porta-voz do governo, Fernando Vaz, diz que a conjuntura internacional fez estagnar a economia, mas que o executivo fez de tudo para combater a inflação. A conjuntura internacional é uma conjuntura de retração de crescimento das economias em todo o mundo. Portanto, os fatores são externos. Depende muito do mercado internacional e o mercado não tem sido favorável este ano. Contudo, nós prevemos, e não é por acaso, que há um programa com o fundo, programa que não existia desde 2017. Há um programa, uma retoma com o Banco Mundial. Estes organismos não fariam confiança ao governo guineense se não houvessem indicadores promissores e indicadores positivos. Portanto, das nossas famílias económicas, o que ressentem é fruto da inflação dos produtos da primeira necessidade, fruto da guerra à Ucrânia, em que, portanto, nós somos um país extremamente dependente, importamos quase tudo e isso reflete-se no bolso das nossas famílias económicas, inevitavelmente. Mesmo assim, o governo tem tido uma política de contenção de preço e combate à inflação que tem resultado, e o crescimento dos preços dos bens da primeira necessidade tem situado naquilo que é normal. O nosso cabaz de compra tem situado naquilo que é normal, com pequenas variações. As palavras do porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz, entrevistado por Eva Massi. Pela primeira vez, a Guiné-Bissau presida a comunidade regional CEDEAO e tem-se desdobrado em múltiplos contactos internacionais, incluindo deslocações à Ucrânia e à Rússia. Mas para o antigo primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, esta projeção internacional de Bissau não tem mérito próprio e deve-se a uma nova ordem em que o direito internacional e os direitos humanos não são critérios para as relações dos Estados. A diplomacia guineense surge como uma diplomacia ativa. Todos esses países estão a ser solicitados pelos Estados Unidos, pela China,
pela Rússia, pela Turquia, pelos Emirados Árabes Unidos. Hoje em dia, portanto, há uma existência multipolar de influência internacional, portanto, com novas potências que surgem. Por isso é que a Rússia está a lutar para poder manter a sua potência, tendo em conta a expansão da própria NATO e, portanto, nessa perspectiva, a Rússia foi até agredir um país que é a Ucrânia. É nessa perspectiva, dessa recomposição multipolar no plano internacional, que nós devemos enquadrar esta situação atual em que os países, os regimes mais ditatoriais, com uma vocação mais autocrática, têm um espaço aberto para poderem mostrar a sua verdadeira dimensão de regimes autocráticos como a Guiné-Bissau. E, portanto, quer dizer, não há nada finalmente de paradoxal, quer dizer, é uma realidade. Nós temos que fazer face a essa realidade. O antigo primeiro-ministro guineense Aristides Gomes, entrevistado por Miguel Martins. E o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, reunido a partir de hoje em Genebra, foi dominado pelas críticas contra a Rússia. Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, vive em permanente estado de alerta desde a invasão, como nos conta José Pedro Frazão, no terreno. A Universidade Karadzyń, a maior universidade do leste da Ucrânia, em Kharkiv, vive agora mais uma guerra, onde 4 dos seus edifícios já foram bombardeados. A 40 km da fronteira com a Rússia, não há condições de segurança para ter aulas presenciais, voltando ao tempo da pandemia. Está tudo agora concentrado apenas na aula principal do centro do edifício. A diretora da Faculdade de Sociologia faz parte da minoria de professores que ainda se dirigem às instalações, também por razões de coordenação administrativa. Diz-nos que ainda tem alunos de forma remota nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Falar da situação ainda é difícil para muitos, diz esta professora. A guerra está também a servir de objeto de estudo a vários projetos de investigação académica. No mesmo quarto andar, assistimos a uma aula online de economia. 20% dos alunos estão no estrangeiro e entram, por exemplo, a partir da Alemanha. De Kharkiv para a RFI, em serviço especial, José Pedro Frazão. E os Estados Unidos voltaram este fim de semana a alertar a China contra o apoio militar à Rússia, numa intenção desmentida por Pequim nos últimos dias. Liliana Henriques. Depois de participar nesta segunda-feira na abertura da 52ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem em Genebra, Antony Blinken avista-se amanhã em Astana, capital do Cazaquistão, com os seus homólogos das 5 antigas repúblicas soviéticas da região, ou seja, o país anfitrião, o Uzbequistão, o Tajiquistão, o Quirguistão e o Turcomenistão, países que se abstiveram durante o voto da resolução da ONU condenando a ofensiva russa na Ucrânia. O intuito para o chefe da diplomacia americana é jogar a carta do parceiro de confiança comparativamente à China e à Rússia, os países com os quais têm historicamente mais elos. A abertura desta nova frente diplomática coincide com as acusações existentes de Washington contra Pequim sobre a sua alegada intenção de ir além da simples entrega de material não letal à Rússia. Ainda ontem, William Burns, chefe da CIA, declarou que os seus serviços estão convencidos de que os dirigentes chineses encaram a possibilidade de entregar material letal à Rússia, muito embora este responsável reconheça que não se constatou que uma decisão definitiva tenha sido tomada, nem se deu conta de provas de que tenham entregado armas à Rússia. Neste fim de semana, órgãos de comunicação social como o Wall Street Journal ou o canal televisivo NBC afirmaram que a China poderia passar a entregar drones e munições ao seu grande aliado, sendo que já na sexta-feira o jornal alemão Der Spiegel também fez revelações do mesmo teor, sem contudo citar fontes. E no desporto, aliás, o primeiro torneio de judocas no continente africano para os Jogos Olímpicos de 2024 é 11 e 12 de março em Tunis, na Tunísia. O moçambicano Kevin Loforte diz que o objetivo é repetir a presença nos Jogos Olímpicos. É complicado sim, porque nós não temos as condições que nós gostaríamos. O clima lá é muito bom para treinar, mas nós não temos condições, sítios de treinamento, estágio, mesmo pessoal adequado e forte para tu poderes superar a cada dia. Nós não temos isso. A única coisa boa que nós temos é o clima. E falta também condições financeiras para podermos fazer esses torneios, para melhorar. Não basta só estar lá em casa e sair direto por aqui, porque chegas aqui o nível totalmente outro, é 3, 4 vezes mais do que lá. E vou tentando, já fui uma vez aos Jogos Olímpicos, quero tentar ir outra vez. Tenho o apoio do Comitê Olímpico Internacional, então vou tentando.
O judoca moçambicano Kevin Lafort, entrevistado por Marco Martins, a fechar este noticiário.